Então, a viga cantilever ou a viga engastada, né? Aqui eu tenho um exemplinho de estruturas, né? Que é os crane packing, né? Isso tem muito nas indústrias aí, tá? Obviamente isso aqui ele gira, né? Então não está exatamente engastado, né? Isso aqui teria que estar engastado aqui com parabolt na própria estrutura de concreto, tá? Mas só para mostrar a vocês, né? Um exemplo. Como é que é o seu carregamento? Ó, aqui eu tenho que suspender as coisas, né? Então eu tenho um carregamento concentrado aqui, né? Eu tenho um P, né? Obviamente aqui a estrutura ela está indicando, ó, até 1 tonelada, tá? Aqui é um perfil I, né? Perfil I aqui com esse formato. E a gente faz muito esse cálculo, né? Porque às vezes o pessoal perde essa informação, não sabe o que é que pode suspender. Já aconteceu vários casos que me chamaram dessa estrutura aqui desabar porque a galera aqui, né? O ser humaninho não sabe que tudo tem limite, né? Então esse é um exemplinho clássico aqui, a gente vê muito, né? E faz aqui analiticamente, né? Bem simples, né? Então a gente já sabe, né? Eu acabei de quebrar minha régua, mas eu apliquei a carga P, uma carga concentrada aqui, né? Nessa extremidade. Eu sei que eu vou ter um momento aqui que é proporcional, né? Obviamente, a carregamento vezes o braço de alavanca aqui, tá? E eu vou ter aqui uma flecha máxima, tá? Que é esse deslocamento aqui que a gente está falando tanto, tá? Então a gente escuta muito esse nomezinho, flecha máxima, tá? Que é esse deslocamento, que é em função dele que a gente calcula as estruturas, tá? Aqui eu tenho uma estrutura de 1 metro de comprimento e a seção transversal, né? É uma seção transversal quadrada, ou seja, uma barrinha quadrada, tá? De 40 por 40 e um carregamento de 1000 newtons, tá? Obviamente isso aqui, a função que descreve esse deslocamento aqui é um polinômio, né? Já está resolvido aqui para gente, tá? Então essa aqui é a resposta analítica e a flecha máxima, né? Que é esse Fzinho aqui, que é a flecha, é dado por isso aqui, tá? Então eu vou fazer o cálculo na mão para vocês verem como é que é feito na mão, tá? E depois a gente vai fazer no ANSYS, né? Para ver como é que faz. Então vamos lá. Obviamente eu já escrevi aqui, já deixei prontinho para a gente não perder tempo, tá? Então o que é que eu vou fazer? Vou fazer aquela velha historinha, né? O somatório das forças em x igual a zero e os momentos, né? E os carregamentos aqui, o somatório dos momentos igual a zero. Então, quando eu faço aqui o somatório em x, né? Eu não tenho nenhum carregamento, então a minha reação Rx é obviamente igual a zero. Quando eu faço isso para y não, né? Porque eu tenho agora a reação RY e tenho aqui meu carregamento, né? Quando eu faço esse somatório das forças, eu chego à conclusão de que a minha reação RY é igual a 1000 newtons. E o somatório dos momentos em relação ao ponto A, né? Que a gente tem que colocar uma representação aqui, uma referência, vai ser quem? Vai ser exatamente a força vezes o braço da alavanca. Então eu tenho 1000 newtons vezes 1 metro. Né? E aí eu sei que isso aqui vai ser igual ao meu momento Z aqui, né? Que está girando no Z. Então eu vou ter aqui 1000 Newton metros, né? Então a unidade de torque, tá? Momento. E aí com esses valores, né, eu vou calcular agora o meu momento de inércia da estrutura, tá? É uma estrutura quadrada de 40 por 40 e o meu momento de inércia, isso aqui é o único momento de inércia que eu sei de decorado, né? Porque é facinho, né? Que é a base vezes a altura, tá aqui, né? BH elevado ao cubo dividido por 12. Então eu coloquei aqui, as unidades eu coloquei em milímetro, tá? Porque vocês vão ver que não tem problema, porque já sai em megapascal. E aí eu calculei, né? Isso depois a gente vai conferir também lá na ferramenta, tá? E aí uma coisa aqui para mostrar para vocês, ó, o momento de inércia, aqui é um perfil quadrado, mas se eu tiver ele retangular, que é o caso da régua, veja que a régua deitada, quem é a minha altura? Minha altura é esse cara aqui. Quem é a minha base? É esse cara aqui. A régua em pé, né? Eu girando 90 graus, ela vai ficar assim. Não é isso? Então agora inverteu, né? Ó, o H vai ser esse. E meu B, minha base vai ser essa. Se você olhar, fizer uma continha besta, tipo uma relação 2 para 1, né? Ou seja, isso aqui é 1,
comprimento 1 e aqui é um comprimento 2, tá? Se você fizer a conta aqui, você vai ver o seguinte, né? Nessa primeira situação, quem é a minha base? Minha base vale 2. Então, para esse cara aqui seria 2 vezes a altura, 1 ao quadrado. Então, ficaria 2 vezes 1 ao cubo, que dá 1. Ficaria 2 sobre 12, que aqui dá 1 sexto. Então, meu momento de inércia daria 1 sexto. Quando eu venho inverto agora, o que é que vai acontecer? A minha base é 1 e o meu H é quanto? 2. Então vai ser B, vai ser 1 vezes 2 ao cubo. 2 ao cubo é 8, dividido por 12, né? Então dividido por 4 dá 2, dividido por 4 dá 3. Então isso aqui daria 2 terços, né? Isso, se eu não estiver enganado. Então vocês aqui observam, né, que o momento de inércia da estrutura, né, no caso do perfil retangular aqui, muda completamente o valor aqui do meu módulo de elasticidade. Desculpa, do meu momento de inércia. Então isso aqui é bem importante, tá? Você pode fazer isso na prática com a régua. Você colocar uma régua assim, botar o carregamento, ela vai suportar muito mais esforço do que assim, né? Isso aí é uma coisa que vocês têm que estar com isso na cabeça aí, né? Para vocês perceberem. Então eu fiz aqui a continha fácil, eu só faço conta fácil aqui para não me atrapalhar. Coloco na equaçãozinha da minha flecha máxima, carregamento L ao quadrado, modo elasticidade 200 gigapascal, vezes... Aí vocês... o L aqui eu estou botando em milímetro, tá, gente? Por quê? Porque isso aqui vai ficar em milímetro. Porque você colocando milímetro, não tem problema. E a força em Newton, não dá problema com o megapascal da vida aí. Então eu achei a flecha. Veja que esse valor aqui é o que eu vou comparar com a ferramenta. E aí, a tensão, né? A tensão que acontece por conta dessa deflexão aqui, ela é dada pelo momento fletor vezes a fibra. Seria, no caso, a distância aqui, né? Seria essa distânciazinha aqui, tá? Distância central, dividido pelo momento de inércia. Então, com essa relação aqui, você observa o seguinte, né? Que quanto maior o momento, ou seja, se eu aumentar esse carregamento aqui, eu aumento o momento, né? Maior vai ser a tensão sobre a estrutura. E lembra que a tensão eu vejo lá no limite de escoamento, eu não posso ultrapassar aquilo ali, né? Então veja que se eu aumento o momento, a minha estrutura vai ter uma tensão maior, e aí se ela ultrapassar, eu também tem um problema. E observe, ó, que essa tensão ela é dividida por um momento de inércia. Então o que acontece, ó? Se eu estou preocupado, então, na hora que eu giro a minha régua, meu momento de inércia ela é menor, né? A minha tensão faz o quê? Ela sobe. Mas se o meu momento de inércia for muito grande, ela tende a diminuir. Que é o carregamento, a tensão que está atuando na viga. Isso é importante, tá, gente? Por isso que uma coisa quebra, só você girar a criatura, você já tem problemas. Aí eu fiz a continha aqui, ó. Coloquei o momento, né? O momento em milímetro, né? Newton milímetro. Então por isso dá 1000 vezes... Aqui é 1000, né? Fica 1 milhão aqui. Vezes 20, né? 20 é o C, que é o centro aqui da minha viga. E dividir pelo momento de inércia que eu calculei aqui. Então, quando eu faço essa continha, veja que eu não me preocupei em transformar nada para metro. Por quê? Porque quando eu faço essa conta direto, ele já me dá em megapascal, tá? Que já é a unidade que a gente utiliza na engenharia. Pois bem, o que é que eu vou comparar? Vou comparar esse resultado da flecha máxima e esse resultado aqui de tensão. É isso que eu vou fazer. Aqui foi o que eu fiz, né? Eu usei o F-Tool, é uma ferramentazinha que vocês podem baixar na internet. Tá? Isso a gente usa na graduação para ficar brincando. Né? Então, apliquei as mesmas condições e o F-Tool, ó, bateu aqui o deslocamento. Show de bola. Tá? Agora eu vou fazer esse mesmo exercício, tá? Com a ferramenta. Então vamos lá, vamos ver como é que a gente faz isso aqui. Então vamos lá, vou puxar aqui uma análise Stack Structural, tá? Vou chamar de Cantilever
Só para lembrar, porque eu vou usar outras coisas aqui. Eu vou só conferir aqui se o módulo de elasticidade do material é 200. Tá ok, né? 200, porque eu tenho que bater com o material aqui do meu exercício, né? Que é 200 que eu usei aqui, senão não bate o resultado, né? Então eu não preciso criar nenhum material, eu vou deixar esse mesmo material aqui padrão, que é o que eu preciso. Ah, tá, só para mostrar para vocês, ó. Quando eu caracterizo o material, eu tenho aqui a massa específica, tenho aqui um módulo de Young, né, que é cadê o módulo de Young? Aqui, ó, o módulo de Young, que é o meu módulo de elasticidade, que é o meu Ezinho, tá? E aqui a relação do Poisson, tá? Que é 0,3 para o aço estrutural. Tá? Depois eu vou estar falando mais sobre isso aqui. E vamos lá, vamos fazer aqui a geometria. A geometria é mais fácil. Hoje eu não vou me enrolar com geometria, né? Porque é muito simples. O desenho, né? Eu sempre digo, olha, quando eu quiser desenhar uma coisa mais complexa, eu vou lá pro solo do Works, né? Eu vou apelar pro solo do Works. Quando... Coisas simples eu uso aqui mesmo o Space Clean, tá? Isso é uma questão de gosto, tá? E de comodidade. Mas vamos lá. Então, basicamente o meu problema é uma linha, tá? Porque eu estou trabalhando com um elemento unidimensional. Então, eu vou pegar aqui o plano, pegar aqui o plano XY, veja que Z ele vai girar em Z, né? Mas aqui eu tenho um plano XY. Então, saindo da minha tela, né, eu tenho a coordenada Z que não vai ter sido usada, é uma viga plana, tá? Vou pegar aqui uma linha, vou desenhar simplesmente uma linha de 1 metro. Então, eu venho aqui, dou um primeiro clique, né? Digito 1000, dou um Enter. Pronto, essa é a minha mega geometria que eu vou ter que fazer. Tá? Só que eu vou usar agora o que a gente chama de bodyline, né? Que são os line bodies, né? Que são os corpo de linha, que é diferente. Tá? Uma coisa é uma linha um corpo de linha. Como é que eu faço isso aqui nessa ferramenta? Né? O que é que acontece? A geometria é só uma linha e eu vou aplicar uma geometria, né? Seja uma barra circular, quadrado, perfil I. Então eu venho aqui na minha aba Prepare, tá? E aqui eu tenho Profiles, tá? Então veja que já tem um izinho aqui para você lembrar. Então o que é que você vai fazer? Ó? Você já tem alguns perfis, né, básicos aqui, ó. Eu tenho um metalon quadrado, tubo vazado, perfil T, viga I, tá? Tem um perfil C, cantoneira L, né? Então vários perfis. Posso puxar de bibliotecas, né? Que a gente usa muito aqui no Brasil, tá? E posso puxar de outros lugares, tá? Aqui, como é simples, né? É uma barrinha retangular, então eu vou clicar aqui, ó. O que é que eu estou fazendo agora? Eu estou clicando dizendo que eu quero uma barrinha retangular. Veja que ele cria aqui o símbolo. Eu posso criar vários, tá? Retângulo. E ele mostra aqui, ó, Beam Profiles. Só que quando eu clico aqui, por padrão, ele já cria, ó, um de 10 por 10, né? Uma área de 100 milímetros quadrados. E ele calcula aqui, ó, os momentos de inércia, tá vendo? Então, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso editar para o valor que eu quero, que é 40, né? Então, eu clico aqui com o botão direito, editar o perfil da viga, tá? E aqui, ó, eu venho aqui nesse carinha aqui, ó, quando eu clicar nele aqui, ó, tem um 10 aqui, ó, eu vou colocar o valor que eu tenho lá, que é 40, não é isso? Dou um Enter, veja que ele altera, clico aqui novamente, 40, dou um Enter, tá? Ele alterou, veja o que ele fez ali, é o perfil. E outra coisa, ó, veja que ele entra em outro desenho, ó, do sistema, tá? Então veja que o meu desenho está aqui e o desenho do perfil está aqui. Eu só edito. E aí, depois que eu coloquei o valor que eu quero, 40 por 40, eu simplesmente fecho, tá? E agora, ó, se eu vim aqui na árvore de projeto, o meu retângulo agora tá com a área de 1600 milímetros, que é 40 por 40, né? É 40 por 40, né? Que eu coloquei aqui no problema. É 40 por 40. Certo? Então eu criei aqui o meu perfil que eu quero. Posso criar vários perfis aqui, ó. Vem aqui, veja que ele separa, ó. Para essa simulação eu tenho isso, mas eu posso acrescentar outros. Ah, agora eu quero barra redonda. E veja que o desenho é o mesmo, eu só vou alterar o perfil.
mas só quero esse mesmo. Pronto, agora isso é uma coisa, eu criei, veja, são duas etapas, né? Eu crio um desenho, crio um perfil. Agora eu vou associar esse desenho, né, essa linha, e vou transformar isso no borderline agora, né? Um line border, né? Então eu venho aqui, ó, clico, né? Seleciono aqui a minha linha e só simplesmente clico no retângulo. Na hora que eu fiz isso, ó, ele criou o que ele chama de beams, né? As vigas. E aqui ele criou agora um corpo de linha. Tá? Lembra que antes só tinha um desenho e tinha um perfil. Eu tenho que associar. Tá? Observe o seguinte, aqui é um perfil quadrado, né? Então a orientação tanto faz, né? Só que quando você tiver um perfil I e um perfil retangular, isso aqui faz diferença, tá? Então eu vou mostrar a vocês no próximo exercício que a gente vai fazer daqui a pouco, comparando elemento de linha e elemento de barra e elemento de viga, elemento de treliça e elemento de viga. Pronto, esse é o meu mega desenho que eu tenho que fazer. Ah, professor, mas se fosse uma treliça? Você faz os triângulos, faz tudo, isso tudo em linha. Eu vou fazer um aqui para vocês mais complexo, obviamente. E aplica o perfil que você quer, tá? E aí eu já terminei aqui por hora. É só uma barrinha mesmo, é só uma vigazinha, tá? Então aqui, ó, material ok, geometria ok, vamos para o modelo. Deixa eu abrir aqui. Pronto. Então veja, eu tenho aqui um borderline. Se você vier aqui em geometria, você vai ver aqui, ó, o corpo de linha. Deixa eu só puxar aqui para cima. Então veja, eu tenho um corpo de linha e ele está aqui, ó, tipo de modelo, beam, viga, o material que o cross section que está associado a ele, um retângulo. Então tá aqui, ó, a pastinha cross section tem um retângulo. Né? Então, se eu criar várias cross-section, eu posso atribuir. Então, eu posso fazer o mesmo cálculo e fazer uma brincadeira. Ah, se for quadrado, se for redondo vazado, o que é que acontece? Né? Você pode ter essa curiosidade. O que mais? Aqui está o aço estrutural, que é o material que está aplicado a esse carinha aqui. Aqui está o material que eu tenho aqui. Eu posso acrescentar outros cross-section, outros materiais. Tá? Agora, para eu poder fazer esse gráfico aqui, ó, né, esse gráfico aqui com o meu gráfico da minha flecha aqui máxima, eu vou pensar em criar uma coisinha aqui nova, tá? Eu venho aqui ó, na pastinha model, tá? E vou criar aqui uma geometria de construção. Eu vou criar um path, um caminho, tá? Esse path ele vai jogar os valores e vai fazer um gráfico para mim, é bem legal. Então, como é que eu faço? Eu tenho que associar o path. O path tem várias formas de você criar. Pode ser por pontos, tá? O mais simples, né? Obviamente, é isso aqui, ó. Eu vou usar como edge. Por quê, ó? O edge é a própria linha. Quando eu clico aqui e dou um apply agora, ele já definiu. Então, ele criou aqui um path, né, ao longo da minha viga. Para quê? Ele vai plotar para mim, né, os diagramas, né, que a gente chama de momento fletor e de esforço cortante, né? Pronto, fiz isso aqui. Não esquece, tá? Isso aqui é bem importante depois. Vamos para a malha. Aqui, mais uma vez, se eu clicar aqui, ó, Generate Mesh, tá? Sem fazer nada, padrão. Vê o que ele fez. Ele criou 21 elementos aqui, né? Por padrão. Eu não quero essa quantidade de elementos. Eu quero um elemento só, porque eu vou usar uma barrinha só, um único elemento, uma viga só. Então, para fazer isso, o que é que eu vou fazer? No elemento size, eu vou colocar o que? 1000. Certo? Vou gerar novamente a malha e o que é que vai acontecer? Eu vou ter uma malha de um único elemento. Um único elemento.
Então, o que é que eu vou fazer aqui agora? Eu tenho uma malha com um único elemento. Veja que ele está mostrando aqui a seção transversal quadradinha. E vou colocar aqui as minhas posições de contorno. Então é bem fácil. Ela é engastada, então o Fixer Support representa um engastamento. Cuidado aqui que eu tenho um pontinho aqui, ó, uma arestazinha aqui. Então eu clico, opa, cliquei errado aqui, ó. Veja que eu cliquei só no pontinho, tem que clicar aqui no pontinho, eu tô com a mão esquerda aqui já. Ó, tem que clicar aqui nesse pontinho, veja que é uma linha, né? Então não tem face, né? Tem que ter cuidado. E aplico. Pronto, então fixa suporte e do outro lado eu tenho o quê? Uma força, né? Então eu venho aqui, seleciono a outra extremidade e clico em força. Em força, em vez de colocar um vetor, eu vou colocar definido por componentes, tá? E obviamente minha componente ela é em Y negativo, né? Porque vai ficar para baixo. Olha o sentido da seta. Bem, esse é o mega setup, né, que a gente tem que fazer. Ok? Na parte de solução, vê que legal. Vou colocar aqui a deformação total, né, para você saber como é que ela vai se distender, se vai fazer aquela envergadura que eu acabei de fazer com a régua e no livro tem indicando. Aí você diz, eu quero deformação, eu quero tensão. Aí você, gente, tá desabilitado, né? Porque isso aqui a gente usa para elementos 2D e 3D, tá? Então aqui, ó, você vai usar o que a gente chama de Beam Results, tá? Que são os Beam Results Diagrams. Então o que você vai fazer aqui? Eu vou pegar força axial, momento fletor, torsional, não vai ter, né? Mas enfim, a gente coloca só para mostrar cisalhante, força cisalhante e o diagrama, tá? No diagrama, veja que os outros ficaram com um raio, mas o diagrama ficou com a interrogação. Por quê? Ele precisa de um lugar para plotar, ó. Ele precisa de um path, por isso que eu criei o path. Então eu venho aqui e seleciono o path que eu criei, que é o único path que tem. Observe que ele para com a interrogação, porque eu preciso definir um lugar onde ele vai plotar isso aqui para poder fazer o gráfico, tá? E uma última coisa, eu quero calcular a reação. Eu posso fazer isso aqui, ó. Eu posso pegar o Fixer Support e arrastar ele aqui para a pastinha A6, ó. Quando eu solto, ele cria automaticamente para mim aqui, ó, um probe de force reaction, tá? Eu posso vir aqui, ó, e usar também isso aqui, ó. Podia ter feito isso aqui, ó, um probe para, por exemplo, pegar a força de reação. Eu só precisava dizer onde era. Ali quando eu clico e arrasto é mais rápido. Só que eu também quero saber o momento de reação ali no meu engaste. Então eu clico aqui e aí eu preciso definir. E em relação a quem? Eu só tenho um fixer support, né? Que é a posição do contorno, e ele já também vai me dar o momento e vai me dar a força de reação. E por fim, para a gente rodar aqui a análise, eu tenho aqui a toolbox, tá? E aqui na toolbox eu tenho o Beam Tool, tá? E aí ele já me dá também outros resultados aqui, ó. A tensão máxima e mínima, tá? Então, acho que tá pronto aqui. Cruzo os dedos e vamos mandar rodar. Então a primeira coisa aqui é o que? Comparar a flecha máxima, né? Ele está dizendo aqui que deu um errinho aqui porque não vi, não sei o que é, mas tudo bem. Depois a gente dá uma olhada. Então vamos lá, vamos ver aqui a deformação total. Primeiro vamos ver como é o movimento aqui, ó. Como é um único elemento, né? Ele vai parecer mais uma régua que não flexiona, porque tem só um elemento. Mas uma coisa que é importante aqui é o deslocamento máximo, que é quanto? 7,82222. Será que a gente acertou? Bem, no F2 deu 7813. Na minha conta, eu confio na minha conta, tá? Deu 71125, né? Então, obviamente, né? Cravou aqui o resultado, né? A gente não vai brigar porque um deu 822 e outro 125, né? Eu vou perdoar, às vezes, por isso, tá?
É, então, coisa boa, né? Então, eu já sei que o meu deslocamento, né, tá de acordo com o que eu já imaginava da estrutura. Lembra que eu só tenho um elemento aí, tá, gente? Vamos lá. Aí aqui eu tenho as forças axiais. Aí veja que o esforço axial aqui é muito pequeno, é 10 a menos 12. Então, praticamente não tem um esforço, força axial. Um momento fletor, esse sim, ó. Se você olhar aqui, Newton metro, é 1 milhão, né? 10 a sexta, né? Isso. Vamos conferir. Olha ele aqui, ó. 1.000 vezes 1.000, tava aqui, ó. 1 milhão. Então, o meu momento fletor máximo é exatamente na parte engastada, obviamente, né? Que tá, é a restrição. Momento torsional, nenhum, porque eu não tenho nenhum torque ali na ponta da bichinha, então eu não tenho um momento torsor aqui. Tensão de cisalhamento é igual a 1.000, porque obviamente só tem um carregamento aqui de 1.000. Né? Então, se ela for quebrar feita a minha régua, esse é o carregamento de cisalhamento. E aqui é o diagrama, ó. Vê que legal. Ele cria para mim um diagrama. Então aqui ele mostra o momento máximo, né? O momento fletor máximo e o deslocamento aqui da minha estrutura, né? Então dá 782. Então ele coloca aqui, que a gente faz isso na graduação na mão, né? O momento torsor e o momento fletor, né? No BIM Tools, vamos ver o que é que ele me dá aqui. Me dá a tensão, né? Essa tensão axial é zero, né? Porque eu não tenho força axial. Mas aqui eu tenho a minha tensão, tá? E essa tensão é o que? A tensão devida ao esforço de flexão, que é aquele MCI, tá? E olha o valor 93,75. Deixa eu ver se a ASA está fazendo alguma coisa. Opa, essa aqui bateu, cravou, ó, 93,75. Então, né? Então, meu resultado bateu aqui. Então, eu validei, né? Não validei a ferramenta, validei a mim, né? Porque a ferramenta dessa está validada faz mais de 200 anos, né? Uma outra coisa também aqui é comparar isso aqui, ó. Olhar as características geométricas, né? Vamos só ver uma coisinha aqui. Cadê? Eu queria ver das gráficas. Eu queria mostrar para você. Ah, tá aqui cross section. Aqui, ó. Ó, olha, aqui tá a relação BH, os momentos, né? Tanto faz Y e Z porque é quadrado, né? Porque se você deitar dá diferença, obviamente, ó. Aqui não, aqui é como é quadrado, então tanto faz, ó. 2,133 10 a menos 5, né? Milímetro a quarta. Tá aqui, né? Aqui, porque eu botei o número na tora aqui, né? Lá ele botou elevado à quarta, mas está correto. 2133. 2133. Então eu validei, né, os meus conhecimentos de mecânica dos sólidos, né, com a ferramenta. Então isso é o que a gente precisa, tá, gente? Saber o que está fazendo, né, saber o comportamento das coisas e a gente vai começar simples, tá? Sempre simples para começar simples para entender as coisas. Agora, uma coisa que ninguém perguntou. Aí você diz assim, ô professor, tudo bem, você fez um único elemento, o resultado bateu, filé. O que é que aconteceria, né? Vamos ver aqui, ó. O que é que aconteceria se a gente colocasse mais de um elemento, como a própria ferramenta foi lá e, né? A própria ferramenta foi lá e colocou. Vamos fazer? Vamos ver se dá diferença? Então vamos aqui na malha. O que foi que ele fez? Ele criou uma malha com 10 elementos, né? Então, o meu elemento size agora vai ser de 100, não é isso? Que aí vai me dar 10 elementos em vez de um só. Então, eu vou gerar aqui. Eu agora tenho 10 elementos, né? Então, minha barrinha. Vou rodar novamente. Acho que ele fez mais, né? Ah, tudo bem. Se vocês olharem... Ah, tá. Então, veja. Se você olhar, eu poderia partir em vários pedacinhos, né? Criar vários elementos.
O que é que eu estaria fazendo? Eu só estaria aumentando a minha matriz, né? Cada um bicho desse é uma matriz, né? Então vamos ver aqui o que é que aconteceu. 2, 2, 2, 1. Antes estava 2, 2, 2, né? Estava 2, 2, 1 agora, né? Eu acho. Vamos ver a curvatura. A curvatura fica melhor, né? Porque como eu tenho mais elementos, eles vão se deslocando, né? Veja que essa era, vai ser mais uma reta aqui, fica mais bonitinho, né? Essa é uma diferença. Força axial do mesmo jeito. Momento 10 a sexta, também não mudou nada. Vamos ver os diagramas. O diagrama fica mais, né? Porque cada pontinho desse é um elemento, então ele fica mais suave, né? Suave. Mas o que é que a gente vê aqui, né? O que é que a gente aprende? Ó, 93,75. Ou seja, se eu fizer com um único elemento e com 10 elementos, eu não tenho absolutamente nenhum aproveitamento assim, eu não melhorei minha situação, tá? Então, quando você tem um elemento desses, né, de viga, você não tem vantagem nenhuma, você vai ter mais trabalho se você fosse fazer na mão, tá? Então, maravilha, fizemos nosso primeiro exercício prático aqui, batemos o analítico com a simulação, então a gente já está compreendendo as coisas, né? O que é que está acontecendo. Eu vou dar mais uma pausa, né? Porque já são 7 horas, mas eu preciso de mais uns 10 minutos aí para fazer o outro exercício, tá? Então vou parar aqui o vídeo.